Oi, gente, bom dia. Está começando mais um programa Pelicano no Deserto. Hoje, terça-feira, dia 8 de novembro de 2022. E hoje nós teremos um trabalho no programa que vem já fazendo o comentário há bastante tempo nos episódios anteriores, com relação a uma mini biografia, para falar do Geraldo Anacleto Elcas. Levaria bastante tempo e tomaria aí um conteúdo muito mais vasto, porque tudo que ele fez no decorrer, na jornada dele, no período em que ele colocou aí à disposição para todos os místicos, depois dele, os discípulos, muitas informações, muita pesquisa. Então levaria aí um livro, para poder fazer aí um trabalho melhor. Então, como é um resumozinho simples, só para a gente ter aí uma ideia de quanto que esse mestre, esse místico, esse médico fez, no período que ele se, vamos dizer assim, ele se prontificou em desvendar, vários mistérios e resumi-los, de uma forma bem mais entendível para nós, discípulos e outros no período dele, que se fizeram aí, companhia junto com ele, parceria, como Stanislas de Gaeta, Cedir e outros mais. Então vamos lá, vamos fazer aqui um breve resumo desse mestre. Fragmentos da sabedoria. A gente ouve falar muito de ocultistas e alquimistas e filósofos, mas a gente levou aí muito tempo para poder separar essas características, E a gente tem muita gente ainda que tem muito preconceito, preconceito e tem superstições com relação a esses nomes. Mas vamos lá, vamos fazer aqui o nosso trabalho. Alguns textos escritos por esses mestres de muitas tradições passadas, referentes a certos aspectos de conhecimento que eles nos transmitiram ao longo dos séculos e dos quais devemos perpetuar, essas tradições, seja escrita, seja oral, voltadas para assuntos esotéricos e filosóficos, uma fonte de inspiração para todos nós. Fragmentos da sabedoria desses mestres, os depositários de conhecimentos que vêm nos colocar como, homens que, particularmente dizendo, de torrentes, homens que estão vivendo o mundo, ao profano e sujeito a os valores mundanos, escravos das próprias limitações de compreensão. E esses ensinamentos eles nos levam ao renascimento, como novos homens. Não anulamos as nossas questões terrenas. Isso fica muito bem claro. Esses conhecimentos não mudam a nossa vida terrena. Eles melhoram os nossos hábitos e a gente pratica-os para poder permanecer nessa condição de novos homens. Mas as conduzimos com maestria para esta é a grande lição de aprender com os mestres do passado. Devemos nos preparar para compreender o verdadeiro sentido de tudo que nos é apresentado, senão corremos o risco de nos tornarmos
impenetráveis à luz que procura iluminar o quarto escuro. Pois quanto mais absortos com as questões materiais e exteriores, menor será a atenção dedicada às questões imateriais e espirituais. Que possamos harmonizar nossas ações humanas com elevadas virtudes que vêm da alta astralidade. Gerard Anaclet Vicente Elcas, um médico que se tornou famoso no meio ocultista sob o pseudônimo de Papus. Nasceu no dia 13 de julho de 1865, filho de pai francês, o químico Luís Elcas, e mãe espanhola, de origem cigana, a senhora Irene Pérez. O jovem Gerard criou-se assim em um ambiente favorável ao futuro estudante de alquimia e tarô. Em 1869, a família Elcas, morando em Paris, num bairro chamado Montmartre, onde Papus iniciou seus estudos, primeiro no Colégio Rollin, depois, aos 17 anos, na Faculdade de Medicina de Paris. Ainda jovem, dedicou-se nas horas vagas ao ocultismo, passava suas tardes maravilhosas na Biblioteca Nacional de Paris ou na Biblioteca do Arsenal, estudando os autores clássicos da alquimia e da cabala, tomando nota dos principais manuscritos tão zelosamente guardados há séculos nessas preciosas bibliotecas. Faz lembrar aqui do filme, né, com Tom Hanks, né, o Código da Vinci, né, que ele, né, acho que no segundo, né, Anjos e Demônios, ele vai à biblioteca lá, né, para poder pegar alguns manuscritos para poder desvendar alguns mistérios do Preolado de Sião. Muito bom esse filme, né? Ali tem muita cultura ali naquele filme. Em 1887, aos 22 anos, escreveu sua primeira obra, denominada O Ocultismo Contemporâneo. Seu tratado elementar de ciência oculta. Essa obra foi publicada em português sob o título de Tratado de Ciências Ocultas em 1973. Em 1888, alcançou grande sucesso em vários países e proporcionou ao seu autor grande liderança no meio ocultista parisiense. Isso lá em 1888, Papus se torna reconhecido em vários países pelo conteúdo que ele publicava já sobre questões dos mistérios, né, do oculto. Fundou em 1889 o Grupo Independente de Estudos Esotéricos, o GIDE, transformado mais tarde na Escola Hermética, destinada a divulgar a espiritualidade e combater o materialismo. Em 1800, você vê, isso lá em 1888, a preocupação com relação, né, ao cuidado com o desenvolvimento, né, de tecnologias, desenvolvimento da indústria, a preocupação com relação ao materialismo excessivo. Isso lá em 1888 já tinha muita preocupação. Fundou em 1889, né, o Grupo Independente. Em 1894 defendeu sua tese de medicina intitulada A Anatomia Filosófica e Suas Divisões, recebendo o título de doutor em medicina com elogios. Sua obra posterior, Compêndio de Fisiologia Sintética, foi igualmente muito elogiada nos meios acadêmicos. Então nota que ele exerceu a medicina, né, e teve aí sua formação concluída e reconhecida, né, defendendo sua tese.
Confessou-se um iniciante na arte de curar, pois vislumbrava as possibilidades do ocultismo. Como Paracelso. Paracelso, para quem não conhece, Paracelso é um dos pais da medicina. É um vamos dizer assim, uma outra fonte de conhecimento na parte de cura, né? Percorreu vários países da Europa, estudando todas as medicinas, a oficial, a dos curandeiros, a homeopatia, aprendendo uma série de procedimentos desconhecidos dos médicos tradicionais. Então Papos ele penetrou mesmo no mundo da cura, né, e conseguiu, né, aprender várias técnicas de cura e se tornou aí reconhecido, né, com práticas de alopatia, homeopatia, trabalhou com hipnose, realizando curas consideradas extraordinárias por seus biógrafos, muitos deles tudo anotado aí e reconhecido. Para efetuar um diagnóstico em um doente, muitas vezes ele observava o astral do paciente, depois o curava misteriosamente, apelando à força vital da mãe, fonte de equilíbrio. E na Ordem Rosa Cruz eles ensinam que a força vital, né, é a energia principal do equilíbrio, né, dos seres vivos, no modo geral. E depois de muitos estudos, né, tem aí as descobertas, né, sobre a questão da polaridade positiva, da polaridade negativa. A polaridade negativa, a positiva vem pelo ar, né, e a negativa vem através da alimentação. Enfim, isso é um outro conceito, é um outro estudo mais aprofundado com relação a esses estudos, e não trata aqui dessa nossa biografia, mas Papos já utilizava lá em 1894 o fenômeno, né, sobre a questão da força vital, né, a força vital mãe em todos os seres vivos. As doenças do corpo ele classificou da seguinte forma, né, do astral e do espírito. As doenças do corpo, como febres e traumatismo, né? Segundo Papos, naquele período, podiam ser curadas pela medicina dos contrários, né? As doenças do astral, como tuberculose e o câncer, podiam ser tratadas pela homeopatia e o magnetismo, e as doenças do espírito, como a epilepsia, histeria e a loucura, poderiam ser tratadas pela oração, pela magia, desde que o mal não seja kármico, né? Kármico, né? A questão da dívida espiritual de uma vida passada. Então ele já colocava muito bem claro com relação à nossa bagagem que a gente traz da uma vida passada, mas quando você tem aí, né, não tem, vamos dizer assim, um despertar e não tem um equilíbrio numa vida atual, né, você tende a ter uma dívida, né, kármica passada para poder você compensar nessa vida. Então, são estudos, né, já comprovados desde lá de 1888 pelo mestre aí, que muito bem reconhecido na parte de medicina. Enfim, vale a pena dar uma pesquisada, né? Assim, Papos praticava seguidamente a medicina oculta, curando seus pacientes. Os relatos de seus biógrafos contam que Papos realizava diagnósticos agindo pelos dons da clarividência e da clareaudiência. Então ele se utilizava tanto da medicina tradicional como da medicina, né, desenvolvida aí pelos curandeiros, pelos místicos, pelos alquimistas. Seu pseudônimo Papos foi retirado do Nectameron de Apolônio de Tiana, e significa o médico da primeira hora, aquele que não mede sacrifícios para atender seus semelhantes. Então ele tem esse pseudônimo Papos, né, retirado de um conteúdo que, né, relacionado mesmo à cura e ao trabalho, né, das pesquisas, né, em cima de tratados.
Papos consagrou-se ao estudo da luz astral e a sua influência sobre as doenças e sobre sua terapêutica, tal como ensinava para Celso, um dos pais da medicina, e do papel da mente e das suas relações com o plano astral e o homem. Tem um relato sobre a questão desse trabalho de Papos com relação à cura que chegou, né, isso num relato de um biógrafo dele, que ele está no seu consultório e uma paciente chega para poder, né, fazer uma consulta com eles, mas ela chega lá tão descrente que ele percebe essa descrença nela antes dela mesmo entrar, e ele começa já a relatar toda a situação a ela, antes mesmo dela perguntar, de dizer quem era e do que se tratava. Ele, antes mesmo dela começar a falar, ele falou tudo sobre a vida dela e do mal que ela sentia, e não cobrou a ela a consulta, né? Porque ela era uma rica e popular senhora, mas estava financeiramente falida. Então ele, pela descrença dela, ele antecipou essa situação, né? Através da clarividência que ele utilizava com muita prática, e relatou para ela tudo aquilo que era da pessoa dela em termos de personalidade e de condição financeira. Muito, muito, muito bem relatado isso. Fundou a Escola de Magnetismo de Lyon. Seus estudos do corpo astral e do plano astral não tinham como objetivo apenas a cura do corpo, mas principalmente a cura da alma. Isto é sua terapia pela iniciação. Fez da famosa divisa do Templo de Delfos. Você sabe o que está escrito lá no Templo de Delfos? Isso a gente aprendeu logo lá no início, lá quando Neófitos. Conhece-te a ti mesmo, que conhecerás o universo de Deus. Então ele praticava isso no dia a dia, tanto no trabalho com a medicina, como na sua vida profissional, nos trabalhos iniciáticos. Estudou profundamente a antiguidade egípcia e os mistérios gregos e romanos, concluindo que entre esses povos a ciência e a iniciação estavam intimamente associados. Então notem, né, que a referência sobre o Egito, né, com relação a todos os ocultistas, todos os mestres, é muito forte. Então a gente tem aí um berço, né, de conteúdo, de conhecimento ainda a ser, né, muito estudado, porque tem muita coisa a ser lida, né, muitas questões com relação aos estudos que todos aqueles que foram ao Egito, né, estudar, né, como antes de Papos, né, como Hermes Trismegisto, Moisés também estudou, diz também que Abraão também teve, né, conhecimento daquela região. Enfim, são fontes de estudo, né? O seu lema de trabalho iniciático e profissional, né, estudando profundamente a antiguidade egípcia e os mistérios, né, gregos e romanos, concluindo que entre esses povos a ciência e a iniciação estavam intimamente associados. A escola hermética tinha como professores famosos ocultistas naquele período. Então essa escola ela tinha alguns professores que a gente, né, já tem alguma referência, né, como Stanislas de Gaeta, Sedir, Balé, Peladin, Samuel, Marc, Raven, Maurice Barrès, Victor-Émile Michelet, que é referente também para os nossos estudos, entre outros. Tinha como objetivo recrutar membros para as sociedades iniciáticas dirigidas por papos, através de cursos, conferências, pesquisas ocultistas e publicações. Tinha uma revista da época que ele lançou, né, que tem Stanislas de Gaeta faz um mencionamento nessa revista sobre papos, que eu vou ler aqui para vocês, que é uma coisa muito... Isso na revista, na pesquisa que eu achei. A revista é No Umbral do Mistério. Stanislas de Gaeta escreve que papos, a seguinte, abre aspas,
jovem médico dos mais eruditos e fecundos, converteu-se em dupla personalidade. Conquistou a notoriedade sob 2 nomes diferentes. Suas obras de anatomia e de fisiologia receberam apenas a subscrição de Gerard Elcas. Seus tratados de magia arvoram um outro nome: cabeça enciclopédica e pena infatigável. Saudemos este jovem iniciado que disfarça, ou diríamos, que desfigura um inestimável pseudônimo de Papus. É mister, seguramente, que os seus livros testemunhem uma superioridade assaz transcendente para que se possa perdoar seu rótulo. Fato é que os amadores da teosofia pronunciam o nome de Papus sem esboçar qualquer sorriso, mas isto sim com admiração e apreço. Passando pelas brochuras, já em número considerável, que têm vigorosamente contribuído para a difusão das ciências esotéricas, mencionaremos tão somente as obras ocultistas contemporâneas, o Cerf Yetzirah, a Pedra Filosofal e alguns outros. Convém lembrar que Papus publicava desde 1888 o seu Tratado Elementar de Ciências Ocultas. Trata-se da primeira obra metódica em que se acham resumidos com clareza, agrupados e sintetizados com maestria todos os dados primordiais do esoterismo. Este livro excelente, que aborda a aplicação dos métodos experimentais de nossa ciência ao estudo dos fenômenos mágicos, é ademais uma ação boa e meritória. Os próprios estudantes avançados podem recorrer a ela com segurança, como os mais sábios dos gramáticos. Mas Papus acaba de firmar para sempre a sua reputação de adepto através da aparição de uma monumental obra referente ao tarô, o tarô de Papus, tarôs de Boêmios. Em nosso entender, não exageremos ao asseverar que este livro, em que se acha revelado até as profundezas a lei ondulatória do território universal, constitui, no sentido mais alto do termo, uma chave absoluta das ciências ocultas. Seu pseudônimo Papus foi retirado do Nuctameron de Apolônio de Tiano. Então está aí Stanislas de Gaita, né, numa revista publicada lá em 1888, mencionando aí o mestre Papus, como eles mesmos se tratavam, né, que eram amigos, né, pessoais. Os mestres, né, da medicina oculta, focalizando principalmente seus aspectos menos velados, mais científicos. Papus teve como mestre intelectual o Marquês Joseph Alexandre Saint-Yves de Alvedre, e como mestre espiritual, como ele próprio afirmava, é o mestre Filipe de Leon, outro mestre a ser estudado sobre cura, na parte da medicina e outras fontes também que ele utilizava. É esse mestre Filipe de Leon. Teve no seu companheiro Stanislas de Gaita, eles eram bem próximos, um incentivador da primeira grandeza, ambos discípulos. Eles eram discípulos dos seguintes mestres, olha: Eliphas Levi, Fábio de Olivet, Saint-Martin e Jacob Boehme. Jacob Boehme é um excelente, é o tratado como o príncipe dos filósofos. Saint-Martin, né, não tem nem como, né, dizer que não. Todos que são estudantes da tradicional ordem martinista sabe que Saint-Martin e Martinez de Pasquali são a nossa referência, e o martinismo está aí como, né, porta aberta para esses estudos esotéricos, como uma tradicional ordem mesmo de referência. Que vocês notem que o Papus,
ele, após o falecimento de Saint-Martin, a transição de Saint-Martin, né, que é o nosso mestre referente, quem consegue trazer o martinismo, né, até os dias de hoje, né, iniciando lá por causa do período pós-guerra de 1914, é Papos. Papos, então, é um dos nossos braços, né, na nossa ligação até hoje, né, com relação aos nossos trabalhos, né, místicos e filosóficos dentro da ordem martinista. Ele faleceu em 25 de outubro de 1916 com 51 anos de idade. Mas ele deixou esse legado maravilhoso aí através da ordem martinista, com muitos estudos. Temos esses livros todos que foram publicados por ele, né? São fontes de pesquisa. O mais famoso, né, que tem é esse tratado de magia oculta, né, que ele mesmo relaciona. Enfim, é um trabalho maravilhoso que tem para poder fazer pesquisa sobre todos os seus trabalhos de publicação lá de 1888, e acho que tem um outro que é mais popular, que é o de 1891, que é o Tratado Metódico de Ciência Oculta, de 1891. Então é isso, um trabalho maravilhoso que ele fez, que deixou aí, que tem um legado para poder a gente pesquisar e se aprimorar em nossos trabalhos místicos e filosóficos, com referência, né, com dados bem autênticos. Ele teve essa referência com Saint-Martin como mestre, então a gente tem aí uma referência também dele, né, como uma extensão para esse mestre maravilhoso que é o Saint-Martin. Era isso. O programa Pelicano Deserto está aí, para a gente poder, né, trazer aí à luz alguns poucos, né, fragmentos dessa sabedoria maravilhosa que esses mestres deixaram para a gente, e aquilo que a gente pode estar fazendo e transmitindo, compartilhando para aqueles que estão aí iniciando e para aqueles outros que já estão há bastante tempo, como forma de lembrar e tal, e voltar aí às suas partes de estudo místico e filosófico. Fica aí esse programa aí com esses conteúdos que eu coloco à disposição, tá ok? Então aí, uma ótima terça-feira a todos. Vamos fazer aqui uma meditaçãozinha para poder a gente encerrar, uma leitura de um poema. Vamos ver aqui. Poemazinho sempre é bom. Vamos encerrar com uma... Não da vontade dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Todo-Poderoso, aos mestres cósmicos e a todos os irmãos que estão comigo. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mal, ao qual a glória a Deus para todo sempre. Amém.
E havia um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for comigo. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Pois quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires no que lhe foi dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso, mestre? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Continua Jesus: na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê
já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, Yeshua. 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 E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. E todo aquele que pratica a maldade aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas todo aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Per Benectione Yeshua, Fiat Pax. Uma ótima terça-feira a todos. Tenhamos paz, harmonia, felicidade e que seguimos juntos nessa jornada para que um dia a gente possa, alcançar um pouco daquilo que nossos mestres deixaram para nós. Um pouquinho só, não precisa ser muito, mas que a gente possa estar em harmonia, em sintonia com eles, tá bom? Um ótimo dia.